Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada para a turma, a série do 8º ano. E com relação à série do 8º ano de História, nós estamos estudando, vivenciando em nossas aulas o período da Revolução Francesa. Período esse que vai significar uma mudança drástica na França e o medo também de que esse efeito revolucionário chegasse a outras regiões, a outras nações, a outros países. Nós já estudamos, vivenciamos que a revolução vai acontecer por conta de uma série de fatores, como, por exemplo, a crise econômica que o país estava atravessando, os gastos da coroa francesa com situações em referência da manutenção do luxo, gastos com a construção do Palácio de Versalhes, gastos com o exército, os efeitos climáticos, as consequências de seca. Todas essas situações são causas da Revolução Francesa. Uma crise de abastecimento, a população passa por um processo de miserabilidade, desemprego, e a revolução começa a surgir, a insatisfação começa a surgir e temos com isso um movimento de questionamento. E esse movimento de questionamento passa pelo levante, em que a burguesia começa a buscar alternativas para mudar o regime que acontecia na França. Vale a pena ressaltar, destacar que a Revolução Francesa, ela é uma revolução tipicamente burguesa, em que os burgueses, eles são os arquitetos, os burgueses são os idealizadores do processo revolucionário, da mudança. No entanto, os burgueses, eles necessitam do apoio dos camponeses. Eles precisam usar os camponeses, que têm o maior número de pertencentes àquela classe social no aspecto da pirâmide social francesa. Então, os burgueses ali não estão em grande quantidade em comparação com os camponeses, que estão em grande quantidade. Dito isto, nós devemos verificar também a questão da Assembleia Constituinte, da convocação dos Estados Gerais, que são medidas que antecedem a esse processo, a esse período. A Revolução Francesa, minha gente, é um período grande, que chama a atenção nossa, porque ele vai demandar, a Revolução em si, vai demandar vários períodos, várias situações, em que a gente percebe que cada estágio ele tem a sua importância dentro do contexto da Revolução Francesa. Cada momento em que é finalizada, por exemplo, a Convenção Nacional, é proposta uma nova Constituinte, é proposta uma nova Constituição, é proposta um novo tipo de governo, é proposta uma república. Tudo isso tem uma série de fatores que estão ligados. E esses fatores que a gente está vivenciando e faz com que a gente tenha uma noção exata de como estava a França em vários aspectos. Tá bom assim? Então nós temos aqui na página 97 o governo do terror, que eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla para que você possa entender como vai ser
a ação, o governo republicano dos jacobinos e sob a liderança de Robespierre, tá bom? Na página 97 nós temos o governo do terror de Robespierre. Ele diz aqui o ano, mas não é para que você possa ficar preocupado, eita, vai cair na prova, qual foi o ano do começo do governo do terror e Robespierre. Não vai cair nada em relação a ano. Vai cair nas próximas avaliações e quando você for fazer o seu ensino médio, fazer o seu Enem, que é o Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio, que você faz quando você conclui o ensino médio. Lá você vai encontrar várias questões sobre história, mas não falando especificamente de ano. O que é que temos aqui? O ano de 1793, o ano 2 na França, foi marcado por crises de ordem política, interna e externa, que deixaram a República Jacobina fragilizada, fraca, sem força. Os sans-culottes trabalhadores, representados e defendidos por Robespierre, reivindicavam aqui significa desejavam, queriam direitos políticos e trabalhistas, bem como a diminuição dos preços de consumo essenciais para a sobrevivência. No campo externo, uma aliança militar ampla foi formada sob a liderança da Inglaterra, Espanha, Áustria e Prússia. A Prússia está com esse termo aí, mas no século XIX vai passar a ser chamada de, muito bem, de Alemanha, isso mesmo, que apoiavam o retorno da monarquia absolutista e viam na República Francesa um grande perigo para os reis. Outro item aí. Robespierre, então, percebeu que seria o momento de dar um golpe. Ele percebeu aí que havia uma fragilidade no governo republicano e vai tomar decisões. Vai ficar ali com ele um grupo importante. Que grupo é esse? Muito bem, isso mesmo, viu? Os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? São aquele grupo que não tem condição financeira, econômica muito forte, e o nome sans-culottes porque ele não tem condição financeira para concluir as suas vestimentas e fica parecendo uma bermuda. Deu para entender? Chamamos ali de sans-culottes. Então, Robespierre então percebeu que seria o momento de dar um golpe tomando o poder republicano. Lembrando que a partir desse momento em que há o governo jacobino, nós temos uma república. República significa coisa pública, é uma influência dos gregos, esse termo aí, tá bom? Isso, os romanos também, os romanos quando criaram o período republicano em Roma. Deu para entender? Muito bem, continue assim, viu? Poder republicano e usando o Comitê da Salvação Pública como executor de suas decisões. Durante um ano, liderou os sans-culottes à frente do poder, iniciando uma fase que ficou conhecida como terror. Devido à forma violenta como reagiram os jacobinos contra quem criticassem o regime, que tomou atitudes consideradas radicais, como distribuição de terras para os camponeses e melhorias nas relações de trabalho nos centros urbanos. Além disso, não se adotava Constituição nenhuma. Então, o grande objetivo aqui era fazer com que os camponeses tivessem
um pedaço de terra que seria igualitário, a chamada reforma agrária, não é? Reformando a terra, dando posse para aqueles camponeses que já estivessem vivendo da terra e fazendo, sobretudo, uma divisão justa daquele território. Tá bom? Contra o regime, que tomou atitudes consideradas radicais, como distribuição de terras para os camponeses, repetindo, viu? E melhorias nas relações de trabalho nos centros urbanos. Além disso, não se adotava nenhuma constituição. A disputa política pelo poder na França passou a se caracterizar pelas divergências entre três grupos políticos. Entre três grupos políticos. Robespierre se afastou de sua essência revolucionária quando passou a atender aos interesses dos sans-culottes, ou seja, se afastou do povo e se aliou a uma pequena burguesia. Olha aí, então radical, o jacobino revolucionário Robespierre se afastou do povo e passou a manter uma relação com a chamada pequena burguesia, se aliou a ela. Isso fez com que lideranças ligadas ao povo, como Jacques Hébert, que é o que aqui tem um link explicando quem foi Jacques Hébert, foi um político jornalista nascido em 1757, que teve grande destaque por sua liderança do povo vinculada aos sans-culottes. Se afastasse dos jacobinos e passasse a manter a luta popular com base das defesas políticas. E o terceiro grupo, liderado por Danton e Demolay, que representava os comerciantes burgueses e ricos, se organizou para evitar que seus bens e suas terras fossem tiradas, já que a ação dos sans-culottes e dos jacobinos era justamente retirar a riqueza das classes mais ricas e distribuir para o povo e os trabalhadores. Indo agora para a página 97, o que é que nós visualizamos aqui? Visualizamos o mês francês. Lembrando que durante a Revolução Francesa vai ser criado um novo calendário, que é equivalente entre 30 e 40 e poucos dias. E vai aparecer aqui um nome diferente, Thermidor, que era o 11º mês do calendário revolucionário francês. Não é? Foi um calendário criado durante a Congregação Nacional em 1797, porque eles queriam marcar fortemente esse período, não é? Com a característica própria da Revolução através de um novo calendário. Com isso, nós vamos ter a oportunidade